A paz do Senhor para você, meu irmão, meu amado professor de Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos iniciando aqui falando um pouco sobre a lição deste domingo, a segunda lição desta revista que Deus tem falado de forma poderosa aos nossos corações. Revista essa chamada Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. A reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós estamos precisando de um despertamento. Nós vemos hoje que o que é o despertamento? É acordar. E o despertamento espiritual é algo que nasce no coração de Deus. Essa segunda lição vai falar sobre o despertamento espiritual, um milagre. Quando nós pensamos em milagre, nós vemos uma ação sobrenatural. Nós vemos o Kairos de Deus agindo no cromos natural. O que é o Kairos? É o tempo de Deus, a vontade perfeita de Deus, agindo através da fé humana. E quando nós entendemos que o despertamento é algo divino, nós atentamos para um detalhe, que então nasce primeiro no céu, na vontade de Deus, para depois se despertar dentro do ser humano. O texto áudio da lição se encontra em Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz assim: "E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Irmão, quando o apóstolo Paulo fala, "Isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono", parece que entendemos que os crentes estavam acomodados, já estavam cansados, estavam dormindo. E o apóstolo Paulo fala uma palavra para despertar. Já chegou a hora da nossa salvação. É tempo de nós nos colocarmos novamente de pé, animosos. E quando nós falamos desse despertamento espiritual, mostra isso, professor, que as pessoas perderam um pouquinho o ânimo, estão cansados, estão dormindo, estão descansando. Mas como nós podemos descansar em um momento de crise? Como nós podemos estar acomodados? Como nós podemos largar de orar, de ler a palavra do Senhor, de buscar a face do Senhor em meio à perseguição? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele primeiro período da sua igreja, ela foi muito perseguida. Os nossos irmãos apóstolos, eles foram mortos de várias formas, perseguidos, arrastados, crucificados, decapitados, jogados às feras. Essa era a luta da igreja primitiva. E aí vem o apóstolo Paulo falar com a igreja que estava em Roma: olha, desperta do sono. Já é chegado a hora da nossa salvação. A nossa salvação está mais próximo de que quando nós aceitamos a fé. E se nós falarmos hoje para a igreja odierna, olha, está na hora do despertar. É a última hora da igreja na terra. Professor, nós temos a responsabilidade de passarmos essa informação
aos nossos alunos. Nós temos a responsabilidade de colocar no coração dele este despertamento, através do ensino, mostrar que houve despertamento no decorrer da história, despertamentos espirituais. O homem longe de Deus, ele se desperta a buscar o Senhor. Quando Abraão sai da sua terra e vai no meio da sua parentela e sai como um nômade, andando, indo para onde Deus o mandasse ir, porque Deus havia feito para ele uma promessa, aquilo foi um despertamento. Quando Moisés está no deserto e Deus aparece para ele, para que ele voltasse e salvasse o seu povo, aquilo foi um despertamento. E hoje nós vamos falar do despertamento que houve através de um decreto de um rei pagão, para que ele desse liberdade do povo de Deus voltar e reconstruir o que havia sido destruído. E quando nós falamos desse despertamento, professor, muitas das vezes a pessoa está acomodada na sua zona de conforto, está tranquilo, vivendo uma vida sossegada. Quando fala em despertamento, vai tirar ele da zona de conforto, vai tirar ele daquele momento de tranquilidade e vai voltar a se movimentar. Um despertar nunca é fácil. É só nós vemos a segunda-feira, depois de um final de semana, nós levantarmos cedo para ir trabalhar, nós oramos, agradecemos a Deus, mas tem gente que não dá conta. Fica resmungando o dia inteiro porque é segunda-feira. Mas nós temos que entender que é necessário, que é importante esse despertamento. Que esse despertamento leva o ser humano mais próximo de Deus. Deus está disposto a nos trazer novamente ao cerne, ao centro da sua vontade. E nós temos que entregar de forma voluntária a vontade de Deus. O que é isso? Isso é submissão. Estar debaixo da missão outorgada por Deus, na mesma missão. Submissão divina, está por baixo das mãos poderosas de Deus e deixar Deus guiar a nossa vida, para que possamos estar vivendo um despertamento espiritual. Aí vem a verdade prática dizendo, olha, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Como falei agora há pouco, na verdade prática, isto é despertamento, é estar debaixo. É uma consequência da submissão à vontade de Deus. Uma consequência, quando nós falamos em consequência, nós falamos muitas das vezes em algo que vamos colher. Porque quem planta, colhe. Se você planta maçã, você vai colher maçã. Se você planta espinho, você vai colher espinhal. Se você vai deixar a erva daninha tomar conta da sua plantação, o que vai sufocar a sua plantação é a erva daninha. Então, quando nós falamos em consequência, é o ato de colher. Qual que é a nossa consequência? O pecado traz consequência, e a consequência do pecado é o quê? A morte. E a consequência de estar debaixo da submissão, da vontade de Deus. Estar submisso à vontade de Deus é o despertamento espiritual. Professor, traga a sua classe a esse despertamento. Mobilize
se você tem a oportunidade, se você tem uma intimidade, sabemos que neste momento, neste período, de afastamento social, talvez não vai ser tão fácil, mas talvez, professor, você tenha uma liberdade com a sua classe, você tem um contato, mesmo com distância, com essa separação, você tem esse contato via WhatsApp. Traga eles a esse momento voluntário de pensamento, de raciocínio lógico, falando assim, ei, qual que é a consequência do despertamento espiritual? O que leva? O despertamento espiritual é a consequência de quê? Pergunte para ele qual que é a consequência que ele está vivendo. A leitura bíblica em classe vai se encontrar no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 7, e também em Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 3. Diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém. Quem é em Judá e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos países de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para que subirem a edificarem a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos que habitam nos arredores lhes confortarão nas mãos com objeto de prata, com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que estavam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Meus irmãos, a lição tem um objetivo geral. E o objetivo geral da lição é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Aí tem os objetivos específicos, que é explicar aos alunos o objetivo do despertamento espiritual, enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre com sua promessa. Isso nós não temos dúvida. A introdução diz assim, nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. É um tema muito atual, né? Quando nós olhamos de uma perspectiva panorâmica, nós vemos que nós precisamos de um despertamento espiritual em meio à nossa geração. Para que nós possamos colher os frutos desse despertamento espiritual. O primeiro ponto diz assim, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Professor, se é uma coisa
Se o despertamento espiritual fosse uma coisa natural, seria fácil perder o objetivo. Mas como o despertamento, ele nasce, ele vem da vontade do próprio Deus, aquele que se dispõe, aquele que se submete à vontade de Deus, ele não consegue se desvencilhar, porque Deus está no controle. Diz assim, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziu o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa um instrumento para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, provistas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das dádivas do século futuro. Hebreus 6,5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. O mistério do despertamento espiritual. Daniel pega a lei e lê. E vê que ao término dos 70 anos Deus iria acabar com o cativeiro. Ele entende, ele interpreta. E ele vê que os 70 anos estavam se findando. E ele, com seus olhos naturais, ele não consegue compreender como que iria acontecer algo daquela forma. E aí Deus desperta, no primeiro ano do reinado de Ciro, ele desperta o coração de Ciro, a vontade brota, da onde a gente não entende, porque Ciro não era judeu, Ciro era um deus pagão, persa, e ele dispõe em fazer um decreto escrito, selado e distribuir para que o povo entendesse que a partir daquele momento o povo judeu estava liberado, não era cativo mais. Eles poderiam voltar para a sua pátria e reconstruir a sua nação. Se nós olharmos por uma ótica humana, o povo judeu seria uma das classes mais baixas daquele reinado. Tirando algumas exceções que viviam como Daniel, dentro dos palácios, como Neemias, mas o resto vivia numa posição mais baixa, era mão de obra barata. E o rei libera aquele povo para retornar para sua terra. E quando nós vemos isso, nós vemos uma ação sobrenatural de Deus, professor. Traga isso para o seu aluno, que quando Deus quer fazer, quando Deus se dispõe a fazer, Ele usa os homens, mas a vontade é dele. Daniel teve a fé de orar, mas não foi a santidade de Daniel que fez o despertar em Ciro, não. Foi a vontade do Altíssimo, do Divino, que brotou no coração de Ciro e despertou Ciro. E quando nós falamos do poder sobrenatural do Espírito Santo, é notório nós dizer que é como o vento que sopra. Nós sentimos, sabemos, mas a potência dele é só vista. Nós não podemos pará-lo, empacotá-lo. E o Espírito Santo de Deus, nós não podemos parar a ação do Espírito.
Então, professor, fale isso com seu aluno. Olha, o despertamento espiritual é algo que move o ser humano através da vontade do Todo-Poderoso. Segundo ponto, as finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse o rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominando pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes, Isaías 44, 28, 45, 1, 6, quando o próprio Deus chegou ao conhecimento de Ciro. Era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito, autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Começa assim uma restauração nacional do povo israelita. Olha, quando nós falamos de democracia, nós falamos do povo decidir através do voto o que vai acontecer. Ele colocar um governante que vai governar de acordo com os interesses do povo. Quando nós falamos dessa restauração nacional de Israel, dependia da liberação de um rei pagão. Dependia de um rei idólatra aceitar que era tempo do Deus Todo-Poderoso reconstruir a sua nação. E foi o que aconteceu. Era um povo sem pátria, a nação de Israel tinha sido dizimada. Havia ficado alguns pequenos povoados de judeus ao redor da cidade, eles viviam em plena miséria. Como uma nação iria se reconstruir do nada? E foi o que Ciro fez. Ciro põe um decreto que era para ajudar com prata, com ouro, com oferta, com gado, com fazenda. Aonde este povo habitava, o povo era para levar, para que ajudasse a reconstruir uma nação. Não existe um povo, não existe um povo sem nação, sem liberdade. O povo de Israel estava cativo, eles eram mais babilônicos agora, eles eram mais persas do que simplesmente o povo de Israel, porque eles não pertenciam àquele lugar, mas eles viviam ali. Mas a partir daquele momento, eles tinham a liberdade de voltar para a sua terra e a reconstruir. Olha que lindo, professor, você falar para o seu aluno que quando Deus quer fazer, Deus incute no espírito humano a vontade e o homem não consegue impedir a ação de Deus. E Ciro era um homem pagão, idólatra, e mesmo assim, ele não conseguiu resistir àquilo que Deus colocou dentro dele. O segundo ponto, o ponto 2, o segundo tópico diz assim, a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como um instrumento, todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus.
aquele que segue a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos que experimentam um despertamento adquirem o mesmo processo espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para que Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Provérbios 23, 26, Deuteronômio 6, 5. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir os deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Isaías 1, 2 e 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento isso resultou no despertamento, e esta é a sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre restauração espiritual. O povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. E encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João 16, 8, 9. Então entenda, Israel era um povo que vivia em pleno descumprimento da vontade de Deus. Quando nós vemos Israel, Deus no período patriarcal, chamando, reunindo uma nação, vindo do deserto, passando por tudo aquilo, aí Deus constitui uma nação e Deus fala para destruir todos os povos, não deixar ninguém. Israel deixa. No período da conquista de Canaã, nações estranhas começam a servir aqueles deuses. Aí Deus levanta tribos, levanta nações para vir contra Israel. Entra o período do juízo, o povo desviava e convertia, até que chegou o ponto de o povo ser totalmente cativo, a terra ser totalmente destruída. Aí há um despertamento. O sofrimento trouxe aquele povo para perto de Deus. Aí aquele povo entende que eles não podem servir outro Deus, servir um Deus estranho, na presença do Deus Todo-Poderoso. O Deus que cuidava, que zelava, que guerreava. Olha, quando aquele povo cativo lembrava das histórias que os seus pais lhe contavam do deserto, quando os pais contavam as histórias que os avós contavam, quando o povo abria os textos sagrados e lia das coisas maravilhosas que Deus fazia, o temor, agora eles estavam cativos, eles não tinham mais aquilo, eles não tinham tempo para adorar. E como nós vimos aqui, adoecer na graça de Deus e o pecado andando do lado do homem, qual que o homem vai aceitar? É livre-arbítrio, o homem tem que abrir o coração e deixar Deus fazer. É por isso que tem pessoas que têm um despertamento espiritual e outras no mesmo momento se desperta, mas dispersa. Porque ele não tem aquela mesma vontade de que deixa Deus me usar. Não abre o coração para as coisas espirituais, não tem a mesma sensibilidade, mas não porque Deus não quer fazer, não, mas é porque ele não se dispõe a deixar Deus fazer da mesma forma. Aí o ponto A aqui no segundo tópico diz assim: o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu do pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar a sua falta. O Espírito Santo torna manifestar-se as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías 6,5. O Espírito Santo faz com que os crentes andem à luz.
1 a João 7. O Espírito Santo, ele é contra o oculto. O Espírito Santo, ele traz o escondido para fora. Ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Então, quando um cristão peca, ele fica incomodado e ele quer confessar, pedir perdão, se arrepende. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do cristão. É uma sensibilidade. O Espírito Santo, como o autor da revista, ele é intolerante ao pecado. O que é intolerância? A pessoa que tem intolerância à lactose, ela bebe leite. O leite faz mal para ela. O pecado faz mal para o servo de Deus. Ponto B, diz assim: mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como que ele que perdoa e salva. Ele era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. O Espírito Santo, ele é o outro consolador. Aí vem Jesus e mostra a sua obra salvífica, sua obra redentora, que dá oportunidade, que mostra para o homem que se ele cair e errar, ele tem um advogado à destra do Pai, que está lá: Pai, perdoa ele. É a graça que superabunda o pecado. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, que é através de quem? Do Filho. Jesus é essa graça. E é uma graça tão tremenda que ele não nos deixou só. Ele foi e rogou para que fosse enviado o outro Consolador. Que é quem? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo leva o homem a aceitar a obra salvífica de Cristo. O Espírito Santo, ele é intolerante ao pecado, mas ele também mostra: olha, se você arrepender, através da palavra de Deus, aceitar o que está escrito nela, fizer um conserto, ser intolerante ao pecado, aí sim, a obra redentora vai começar a ser feita na vida do ser humano. Quando o apóstolo Paulo ele cai e ele fala: quem és tu, Senhor, a quem persigo? Ele aceita que Cristo agora ele era o Messias. E quando o Espírito Santo toma conta dele, quando Ananias ora e ele é cheio do Espírito Santo, ali a obra redentora começa. Ele aceita, ele se converte. E quem virou Paulo? Então nós temos que deixar o Espírito Santo cumprir o propósito dele em nossas vidas. Porque é através de quê? De um livre-arbítrio. Nós não podemos impedir. Por isso que muitas das vezes nós voltamos a dormir o sono da indolência. Nós voltamos a dormir o sono do cansado, do afadigado, porque nós impedimos a ação espiritual do Espírito Santo em nossa vida, do despertar. Porque a partir do momento que nós falamos: não, faz em mim a tua vontade, o teu querer, nós não podemos impedi-lo da ação poderosa dele em nossa vida. Tópico 3. Deus cumpre as suas promessas. Ponto 1. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias, capítulo 27, 22.
bem como a derrota da Babilônia diante do exército medos e persas, sob o comando de Ciro, da Pérsia. Jeremias 25, 12, Isaías 44, 28, 45, 2 e 6. Foi uma promessa feita há quanto tempo antes? Meu professor, meu amigo, quando nós chegamos para o aluno, pergunta, olha, quanto tempo antes? A promessa de Deus, ela não se cumpre da forma, no querer, no tempo do ser humano. Ela se cumpre no tempo determinado de Deus. O tempo é dele. Então, que os nossos alunos entendam isso, que nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Deus não cumpriu? Quando nós passamos por olhar com ódio que um rei pagão, idólatra, iria libertar um povo que era normalmente o arrimo do seu reino, escravo, vivia sob a mão opressora dos locais. E agora ele liberta o povo e ainda deixa o povo sair com uma riqueza para ajudar na reconstrução da sua nação. É a promessa de Deus se cumprindo. E como também Deus prometeu que iria derrotar a Babilônia através dos medos e persas. É a promessa de Deus se cumprindo. Deus tem um tempo determinado de cumprir a promessa dele. Meu amigo, meu amado professor, Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que servem. Romanos 9, 23, Efésios 1, 18, 2 e 7, Filipenses 4 e 19, Colossenses 1, 27. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Atos 2, 38. Hebreus 6, 1 e 3. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos de Jesus desejado dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo. Também resulta da morte expiatória de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 17. Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 17. Marcos, capítulo 16, versículo 17 a 18. Então, meus irmãos, quando nós falamos desse despertamento, Deus renova as suas promessas. Deus, ele vai renovando. As promessas de Deus são direitos adquiridos através da aceitação de Cristo. E nós temos por bem de buscar. Quando nós vemos os apóstolos, o apóstolo Paulo encontra com os discípulos e eles perguntam, olha, você conhece o Espírito Santo? Vocês já receberam? Eles falam, não, nós nunca ouvimos nem falar de Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ora por eles e eles são cheios do Espírito Santo. Então nós temos que entender que essa promessa é para nós nos dias de hoje. A acessibilidade, é acessível a nós, mas basta que nós tenhamos esse despertamento em nós, para que nós possamos buscar a presença do Espírito Santo. Ser sensíveis, abdicar uma vida pecaminosa, para que nós possamos receber através da aceitação de Cristo, através de uma vivência, através de um batismo, através de uma sensibilidade, através da mudança de vida, é que nós vamos conseguir atingir as promessas que são feitas aos filhos de Deus, aos herdeiros. E isso é para nós nos dias de hoje. Ponto 3 do tópico 3 diz assim, ó, Deus renova a fé dos abatidos. Ei, professor, nunca despreza aquele que está caído. Porque Deus renova. Deus é infinito em sua misericórdia.
Diz assim: pelo despertamento, Deus cria ambientes de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Então temos que entender que a base de qualquer despertamento é a oração. Deus desperta o espírito do homem, mas o homem tem que manter a chama acesa através da oração. A oração constante, a oração de entrega, a oração de súplica, a oração de quebrantamento, a oração de renúncia, de estar continuamente na vontade de Deus. Esse texto, lá de Êxodo 30, capítulo 30, versículos 7 e 8, diz assim, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então você imagina, o fogo não podia se apagar. Mas o trabalho era árduo, tinha que estar lançando lenha, limpando, tirando a cinza. Esta é a oração. Este é o trabalho da oração, cuidar. O cuidar, nós somos o sacerdote que cuida do altar da oração, do altar do fogo dentro de nós. Professor, pergunte para o seu aluno como está o altar dele. Como está o altar que é responsabilidade dele cuidar, alimentar todos os dias. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto e nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. O povo tinha que ter na cabeça que o Deus de Israel não é um Deus que miscigene. Deus de Israel era um Deus que queria uma nação sua, exclusiva, peculiar. Aquele povo viveu na Babilônia. Aquele povo viveu num ambiente idólatra. Aquele povo viveu sob o jugo de uma nação pagã. E agora estaria restabelecendo os termos, os ermos de uma adoração. E a primeira coisa que eles teve que entender é que eles não poderiam levar para dentro da sua casa, da sua morada, os costumes que eles adquiriram nas nações estranhas. E que o nosso Deus não aceitaria isso. Então nós não podemos, professor, nós temos que passar para os nossos alunos que nós não podemos trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Coisas que não são santas para dentro do povo santo. Para dentro de um povo que busca a sua santidade. Porque Deus prima pela santidade do seu povo. Nós não podemos pegar o profano e trazer para dentro do santo dos santos. Então o povo de Israel teve que entender isso. Que o que eles viveram na Babilônia tinham que ficar na Babilônia. Ponto 2 do tópico 4 diz assim, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu, para que nem nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim, o crente despertado inclina-se a guardar o estudo de Deus até o fim. Salmo 119, versículo 112. Esta forma de proceder está a atitude do crente. É uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiros, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.
Então, meus irmãos, o despertamento é dado pelo Espírito Santo, faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis às palavras de Deus. Viver o que está escrito nas Escrituras é fácil? Não é. É um desafio constante. Mas nós, como educadores da fé, como instrutores, como guias, porque quem ensina guia ao entendimento. Temos que intensificar isso na mente dos nossos alunos, que o despertamento faz com que as pessoas queiram ser fiéis a Deus, queiram ser fiéis a tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, sem acrescentar e sem tirar nada. Então, que nós possamos ser pessoas com um despertamento espiritual, que nós possamos passar para os nossos alunos esse despertamento e que os nossos alunos venham entender que eles têm que deixar Deus despertar neles e que eles possam ser sensíveis a esse despertamento. Que Deus possa abençoar a sua aula de domingo, que a sua aula possa frutificar e que os seus alunos possam entender que é tempo de um despertamento espiritual. Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus reine dentro de cada um de vocês. Amém.